Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Elaine Vincensete. É um prazer ter vocês aqui hoje no nosso nono programa RHF Talento Gestão em Foco. Aqui onde a gente fala sobre liderança, negócio, gestão, carreira. E hoje a gente tem um tema muito importante e a minha convidada hoje é a Jaqueline. Seja bem-vinda, Jaqueline. A Jaqueline, gente, ela é bióloga e empresária gestora das empresas Controbio, Bela Cotésia e Tecnobio. E ela vai falar um pouquinho da trajetória dela. Então, Jaqueline, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pode se apresentar, pode apresentar a sua empresa, fica à vontade. Agradeço a oportunidade de estar aqui no programa com vocês e poder estar inspirando outras pessoas na mesma área que a gente trabalha. Eu sou bióloga, empresária da Controbio, sou mãe de duas crianças maravilhosas, a Isabela e a Júlia, esposa do Renan Daniel, e somos uma empresa familiar onde é composta por 3 empresas, né? Que é a Controbio, que eu faço a gestão, a Tecnobio, que é por responsabilidade do meu irmão William, e a Bela Potésia também por responsabilidade do meu esposo Renan. E juntos a gente comercializa o material biológico, que é a Cotésia flavips, para as usinas, para combater a praga da cana-de-açúcar, que é a broca, que traz inúmeros prejuízos, né, para os usineiros. E é bem legal o trabalho dela, gente. A Jaqueline, a gente vem fazendo um trabalho ali com a liderança, com a equipe. E é muito interessante o trabalho que eles fazem ali, que a equipe faz, que eu desconhecia. E quando a gente fala, né, Jaqueline, as pessoas falam assim, você conhece a empresa? Conheço a empresa dos bichinhos, né? É muito bacana. Ô, Jaqueline, conta pra mim. Você falou pra gente aqui, né? Você falou que você é bióloga. E como foi que a empresária entrou na sua vida? Então, eu sempre tive contato com a empresa desde a minha infância, porque quando a empresa se instalou aqui na região, aqui em Monte Castelo, eu tinha apenas 3 anos de idade. Então, eu era novinha e eu fui criada praticamente junto com os colaboradores da empresa. A empresa foi construída pelo seu pai, né? Isso. Que também é biólogo. Isso, a Bacana. empresa foi construída pelo meu pai, minha mãe ali desafiou a vir aqui na nossa região onde não tinha uma usina. Não tinha uma usina, ele prestava serviços para a usina lá de Cosmópolis, a usina Ester, que deu total confiança a ele para o trabalho, que transferiu a empresa que era de Cosmópolis para cá, para Monte Castelo. E aí ele enviava material para uma usina aqui próxima em Parapuã e enviava um material lá para a usina Ester, lá na região de Campinas, que situada em Cosmópolis. Então não se tinha, em 1991, há 35 anos atrás, não tinha nenhuma usina. E por que Monte Castelo? Foi algo específico? Por que a cidade de Monte Castelo? Então, meu pai, ele nasceu em Nova Independência. Então já era da região. Era da região. Ele de Nova Independência, ele fez o colégio agrícola em Dracena. Que legal. Fez, acho que na época era técnico agropecuário, algo assim. Ele já gostava dessa área. Aí depois ele foi embora procurar, porque aqui na nossa região não tinha emprego nessa época. Ele procurou, então, foi embora, que o meu tio morava em Limeira. E ele falou, eu vou para Limeira, lá tem mais oportunidades de trabalho. E ele começou a trabalhar no restaurante. Nisso ele trabalhou no restaurante, foi indo, foi aprendendo, até que ele era muito bom de bola, jogava bola. E aí ele começou a trabalhar para um time da usina Ester. Olha, começou a jogar bola para o time da usina Ester. E aí jogando bola, aí o patrão lá da usina falou assim, ô seu Wilson, vamos fazer assim, você fica jogando aqui pelo time, mas a gente vai arrumar um serviço aqui para você na usina. Aí ele foi e começou, como ele já tinha essa experiência, gostava de mexer com a parte já de canavial, ele tinha uma noção assim, falei, vamos colocar você aqui na parte agrícola da usina. Aí começou a especializar ele, investir nele. Treinar o seu pai. Fazer curso, especialização. Olha, em 91 isso? Isso daí é 1970. Ou seja, já tinha uma visão de desenvolver pessoas, né? Isso. Que bacana. Aí colocou ele para fazer faculdade. Investiu também na carreira do seu pai. Para ele fazer biologia que na época. Que bacana.
era lá na PUC de Campinas. Muito E legal. ele foi estudando, e a usina investiu, porque viu que ele Tinha interesse. potencial e Isso. interesse. É exatamente isso que a gente conversa, né? As empresas precisam ter esse olhar mais estratégico para aquele colaborador que ele quer se desenvolver. Porque muitas empresas, elas querem se desenvolver o colaborador, mas o colaborador não quer. E Isso. vice-versa, né? O colaborador quer e a empresa também não quer. E que bacana que uniu ali a vontade do seu pai de aprender uma profissão, né? Uhum. E a usina de ter investido no seu pai. Que Isso. legal. E ele aproveitou a oportunidade. E não teve medo, né? Ele Isso, não teve se medo. esforçou, deu o seu melhor com os desafios que era na época. E foi dando certo. E foi tudo assim, tudo se encaixando. É uma coisa assim que é um milagre de Deus. E aí ele então foi trabalhando até que a usina falou assim: vamos começar a fazer testes desse inimigo natural que é a Potassium flavipes aqui no Brasil, através do Plano Açúcar. Que legal. E a usina Ester foi uma das usinas que o teste começou a ser realizado. E seu pai junto ali nesses testes. Isso, ele estava naquele momento, naquela época, no lugar certo. Na hora certa, hora na empresa certa. certa, que Isso. legal. E aí começaram a fazer os testes para ver se dava resultado através desse inimigo natural para combater a praga da cana-de-açúcar, porque a cultura da cana-de-açúcar na época estava aumentando muito aqui no Brasil. Sim. E precisava achar uma solução para aquilo, para os prejuízos que estavam acontecendo, que era com a praga. E aí o Plano Açúcar, juntamente com faculdades ali da região, começaram a investir nesses testes e procurando os resultados. E eu lembro, meu pai conta, né, a história que não se encontrava o resultado. Aí ele falou assim, não, eu vou lá no canavial, eu vou procurar uma forma, e foi por Deus, começou a encontrar o resultado. Legal. Foi assim, não querendo gloriar ninguém, porque toda a honra e glória seja dada a Deus, mas ele fala que quando eles procurando maneiras ali, foram encontrando a usina Ster, foram ali e encontrou os resultados. Que bacana, né? E que legal, eu acredito que o seu pai, podendo ajudar nesse desenvolvimento, nessa descoberta, né? Ele deve ter ficado muito feliz com o resultado, né? Com certeza. E aí a usina investiu num laboratório dentro da empresa lá. Que na legal. Usina. Então você vê uma coisa, vai puxando a outra, né? Isso. E é igual você falou, tudo no tempo certo, né? no Tudo tempo vai certo. se encaixando. Que bacana. E aí, então, abriu o laboratório na usina e colocou sob a responsabilidade do meu pai o laboratório. E aí foi lá que ele começou a aprender, a desenvolver as técnicas, foi toda a parte de montar a equipe, e foi tudo lá. Só que aí chegou um momento que ele quis mudar um pouco o rumo. Ele não gostava de morar em cidade grande, meu pai. Quem é do interior, às vezes, se identifica mais com o interior, né? Isso, aí ele falou assim, eu não quero... Até aconteceu um evento que ele sofreu um acidente indo para faculdade, voltando da faculdade. E aí foi aí que ele falou assim, não, é muita agitação aqui, ele queria voltar para a cidade dele, ele já tinha casado com a minha mãe, que era de Cosmópolis. Toda a família trabalha na usina Ester lá, e ainda até hoje muitos deles trabalham ainda. E aí falou, não, agora ele conversou, o patrão dele falou assim, olha, eu queria montar o laboratório lá na região onde eu nasci. Aí a usina deu total apoio. Que legal. Total apoio. Falou, não, pode ir, você pode levar todos os materiais, todos os equipamentos Deu necessários. essa oportunidade pra ele. Deu, e falou, e eu ainda vou comprar o material de você. Nossa, gente, que bacana, né? Que E legal. aí a gente veio. Aí como que escolheu Monte Castelo? Aí que entra a questão. Ele poderia ter voltado para Nova Independência. Sim. Só que o meu pai sempre gostou de sítio. E aí ele foi procurar um sítio que estivesse à venda. E Pra aí, ele montar o laboratório no Isso, sítio, que hoje é a Controbio. Isso. Legal. Ele ia morar e montar o laboratório do lado da casa, que daí juntaria tudo. E foi aí que encontrou o sítio em Monte Castelo, no município de Monte Castelo, no bairro Moriama. E aí Que foi legal. onde... A história toda começou das empresas. Isso, aí começou a história então da Controbio em 1991. Eu lembro que eu almoçava junto com os funcionários, fazia minha marmitinha e comia lá junto com eles. Eu achava super legal. E aí eles perguntavam assim pra mim assim, o que você vai ser quando crescer? Aí eu falava, eu vou querer ser bióloga igual o meu pai. Igual o meu pai. Então já, pra você ver como que influencia. Sim, exemplo, né? Isso, exemplo, e ficavam influenciando na minha questão vocacional também.
E eu gostava mesmo de ciências e da área de biológicas, eu gostava mesmo dessa parte. E Jaqueline, me conta, né? Você trabalhou dentro da empresa e qual momento que veio a virada de chave? De sair realmente do técnico, vamos colocar aí, trabalhando na linha de frente como bióloga, para ser realmente empresária, para assumir a empresa, a equipe em si. Quando isso aconteceu? Então, toda a minha infância eu já estive ali presente na empresa, desde os meus 3 anos de idade, e eu fui criando gosto, né, por mexer ali com os bichinhos, né, que o povo fala, e eu fui gostando ali de estar ali presente com os colaboradores da empresa e quis me especializar nessa área, e até eles sempre me perguntavam o que você quer ser quando crescer. Aí eu falava, eu quero ser bióloga como meu pai. Aí a influência do meu pai sobre a minha questão vocacional. E aí então, conforme eu fui trabalhando na empresa durante a faculdade, foi muito importante eu estudar e trabalhar. Sim. Em alguns casos, muitos não têm esse privilégio de estar estudando e trabalhando na mesma área. Você estuda e já coloca na prática, Isso, né? Isso foi, nossa, tudo o que eu tava ali na sala de aula, o professor tava ali falando, eu tava atenta. O que isso poderia ser utilizado na empresa? O que eu consigo mudar, né? Isso, nossa, olha, eu falo que durante todos os anos da faculdade, eu fiz uma revolução, porque tudo o que eu aprendi eu colocava em prática. E aí, na época da faculdade, você já foi fazendo essas mudanças? Fui fazendo. Graças a Deus eu tinha todo o apoio do meu pai. Que bacana. Que ele permitia que eu fazia isso, ele confiava. Então eu falava pra ele falava o que ele sabia, eu falava o que eu aprendia na faculdade e a gente já ia ali fazendo as mudanças. Se desse errado, a gente fazia novamente. O importante é testar, né? Isso. E uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, a gente colhe as amostras, a gente anota tudo que a gente fez e coloca depois todos os resultados. E é importante estar tudo anotado. Eu sempre gostei de escrever e anotar, porque eu acho que isso é muito importante para você depois ver qual caminho você segue. Legal. E é importante você trazer isso porque eu vejo muitas pessoas, principalmente quando eu tô dando treinamento, as pessoas vão pro treinamento sem nada, sem um papel, sem uma caneta, não anota nada, e eu fico me perguntando, meu Deus, como essa pessoa vai lembrar do que eu tô falando agora? Porque eu sou também do papel e da caneta. Tudo que eu ouço, eu vou lá, anoto, para que eu não esqueça depois de aplicar aquilo, né? Eu acredito, pelo menos comigo acontece dessa forma, que quando eu coloco algo no papel, quando eu escrevo, eu consigo memorizar mais facilmente. Fala que quando você escreve, você tá aprendendo novamente, né? Então, que legal. Sempre tive isso. Eu até guardo as minhas agendas lá de trás, de todos os testes que eu realizei e os resultados que eu obtive, porque eu sempre falo, às vezes eu vou precisar dar uma olhadinha. Exatamente. Eu tenho esse hábito também, tenho vários cadernos, inclusive, de treinamentos que eu faço, porque um dia eu falo, nossa, eu lembro que eu vi algo de liderança, eu vou no caderno de liderança e tá ali, eu consigo rever isso. Muito bom. Isso eu falo, sempre muito importante. Então, ali durante a faculdade, eu já fui desempenhando novas atualizações na empresa. E isso daí já começa a entrar na parte de você querendo ou não, eu não imaginava que eu ia ser uma gestora. Eu imaginava aquilo seria ótimo para o meu desenvolvimento como bióloga. Mas mal imaginava eu que aquilo você já estava sendo treinada para a sucessão, aí vamos colocar assim, né? Porque hoje você está à frente junto com o seu marido e com o seu irmão 100%. Lógico que meu pai tá sempre ali por ali, dando uma monitorada, não consegue dar aquela desgarrada, né? Mesmo estando aposentado, mas ele sempre tá ali próximo. E a gente tá ali à frente do trabalho, e eu falo que aí foi tudo acontecendo naturalmente. Eu fui aprendendo de tudo, eu tenho minha mãe como a pessoa que sabia da parte técnica, mais operacional. A sua mãe não era bióloga? Não, a minha mãe estudou até a 4ª série. Mas aprendeu tudo ali. Aprendeu tudo prática. E era muito inteligente. Ela falava que não era, mas ela era. Ela era muito inteligente e ela sempre falava assim pra mim: aprende de tudo. Você aprende de tudo. Lá no meu subconsciente eu falava: meu Deus. Por que será? Porque na verdade tudo ia ser da gente depois, Sim. né?
E que bacana. E que legal você trazer isso, que o seu pai trouxe essa liberdade para vocês, né? Porque eu tenho certeza que você já ouviu, e vocês que estão aí ouvindo a gente conversar aqui também, que tem empresas familiares que vamos colocar ali que o fundador, ele não dá tanta liberdade, né? Por exemplo, eu ouço muito, já faz 40 anos que é feito assim, por que eu vou mudar agora? Vem dando certo assim, por que eu vou mudar? Por que agora eu vou investir nisso? Mas que bom que o seu pai te deu essa liberdade. Ele me dava, como se fala, o aval, né? Pode fazer, pode tentar. Então, isso eu não tenho o que reclamar, porque ele sempre acreditou que daria certo. Que legal. E você em algum momento teve medo de não dar conta? Sempre. Medo a gente sempre teve, né? Porque a gente ficava com medo, vamos supor, fazer algo, e se der tudo errado, o que vão pensar de mim? Ficava aquela coisa do julgamento, do julgamento, né? Eu não vou conseguir, se eu falar, quando eu ia conversar em público, aí eu já imaginava, as pessoas, no meu consciente, as pessoas vão dar risada do que eu tô falando, né? Será que eu tô falando certo? Então a gente ficava com medo, sim, com certeza. Mas eu acredito que a peça fundamental para acabar com o medo ou para o meu encorajamento foi Deus. Deus, eu falo que eu sou totalmente dependente dele. Quando a gente coloca Deus na frente do nosso trabalho, à frente do nosso caminho, ele abre portas onde não existe. Tem até algo que fala, Deus Deus não dá oportunidade para quem está capacitado, mas ele capacita o merecedor, né? Aquele pequenininho lá, que imaginava que não era nada, que não conseguia nada, eu me imaginava assim. Igual eu tava falando pra Elaine, na escola, no ensino médio e tal, eu era invisível. Eu nunca quis ser Será líder. que você era que você achava que era? Porque normalmente eu ouço isso também, sabe? Por exemplo, eu não tenho perfil de liderança, mas muitas das vezes não é a gente que descobre o perfil, é o outro que descobre esse perfil na gente. Porque tanto às vezes você observar as pessoas, você ter um pouco mais de proatividade, o que o outro não tem, você terá coragem de fazer, isso é de uma liderança. Porque o líder realmente, ele não pode ter medo. Ele tem que ter atitude, né, de tomar decisões, de ações, porque no nosso dia a dia, você vai precisar tomar decisões importantes, decisões difíceis, conversas difíceis com os colaboradores. Então você não pode ter esse medo, né? Então, e eu acreditava, igual como eu disse, que ninguém me via, né? Nunca quis ser líder. Os alunos da escola, eu falava, quem vai ser a líder Você ficava sempre escondidinha ali. Nossa, era melhor, eu queria que ninguém me visse, mas eu sempre fui dedicada, sempre estudei, sempre me esforcei para ter as melhores notas. Não era mais inteligente da sala, mas eu posso me considerar como uma das esforçadas. Olha que importante você trazer isso, porque nós falamos sobre liderança aí de formação, de desenvolvimento em alguns programas atrás, e o que eu trouxe aqui foi que o líder, ele não nasce líder, mas ele vai sendo desenvolvido líder, com as ações do dia a dia, com o desenvolvimento, e o mais importante é você fazer o seu papel, que nem você falou, sempre eu me dedicava, sempre eu me esforçava, que o líder, ele precisa dessa dedicação e desse esforço. Então, para você que está aí pensando, né, será que eu tenho essa capacidade? Você tem. Você precisa estudar, se dedicar, ter aí a responsabilidade, o comprometimento, assim como a Jaqueline trouxe, né? Ela não se sentia líder, mas hoje ela é líder de quantos colaboradores? Hoje nós temos na Comprubio 67, na Bela Cotésia nós temos média de 20 e na Tecnobio mais uns 20. Então dá mais de 100 colaboradores, né? Olha que bacana. E eu fico assim, sempre me inspira somente mulheres, né? O mês de março é mês da mulher. E me inspira isso porque aí eu falo que a mulher vai tomar conta de tudo. E nós somos capazes. Viu? Com certeza, a gente consegue equilibrar vários pratos. É filho, marido, casa, empresa, equipe, que bacana. E assim, trazendo também isso aí, o que você acredita que foi essencial para esse crescimento seu? Além da sua dedicação, que você já trouxe, eu acredito que a tua fé, né, que você tem em Deus,
o que o teu pai te deu de oportunidade para você crescer. Além disso, teve algo mais que você pode acrescentar? Então, eu acredito, como eu já disse, a dedicação, o esforço, o comprometimento, a responsabilidade e um ponto-chave também. Mesmo eu não querendo, não imaginando que eu seria uma futura gestora, aquilo dentro de mim falava: você vai ter que assumir o cargo de liderança, você aprende, você procura conhecimento, procura se desenvolver, procura coragem, se desafiar, porque é o caminho a ser seguido a partir de agora. Sim. Eu vi que as oportunidades foram chegando e eu percebi que não iria somente ficar como bióloga. Eu precisava trabalhar com pessoas, conhecer o lado dos colaboradores, entender, compreender. Isso é muito importante. Para mim produzir dentro da empresa, eu preciso de alguém. Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Eu sempre falo, é difícil mexer com gente? Sim, é difícil, mas eu consigo fazer sozinha? Não, eu preciso deles dentro da minha empresa. Para mim poder vender um produto, eu preciso de pessoas para ali estar produzindo, manipulando. Então eu preciso saber lidar com pessoas. Aí foi onde começou. Eu preciso ter sabedoria. Meu pai, igual eu falei, a minha mãe era da parte operacional técnica. Gostava tudo de bem organizado, planejado, muito bem feito. Meu pai era da parte meu pai já tinha o instinto de liderança. Ele já aconselhava, ele conversava. Quantas vezes eu estava ali no escritório do lado, fazendo as minhas anotações, procurando ali, meu pai conversando com o funcionário e conversando e conversando e conversando. E eu só ouvindo e aprendendo. Então, ouvir é muito importante, observar é muito importante. E eu via que a gente tem que cativar o colaborador, tem que adquirir respeito, para ele conseguir te entender quando você for passar uma mensagem para ele produzir. Não adianta... Muito bom você trazer isso, né? Porque hoje é o que eu vejo que é um grande desafio do líder, é ouvir a equipe. Porque hoje eu ouço muito assim, da comunicação, né? Hoje é um grande desafio o líder saber se comunicar claramente e assertivamente. E principalmente o ouvir. É usar da empatia, o que você falou, explicar o significado, o que você realmente quer, por que isso é importante, né? Porque se você chegar para ele e falar, faz isso, e ele está fazendo de uma outra forma, e você não explicar o porquê da mudança, o porquê isso é importante, o seu colaborador não vai trazer isso para você. Pelo contrário, vai se revoltar, por que está sendo feito isso? E quando você traz isso, isso é muito importante. Então, para você que está aí, que é empresário, que é líder, é importante buscar o desenvolvimento. O que a Jaqueline trouxe, né? O que eu não sabia, eu fui buscar aprender, fui buscar me desenvolver. E é exatamente isso que a gente precisa, que o colaborador, que o líder faça e o empresário faça. Vai buscar conhecimento, vai buscar no que você é bom, ótimo, no que você não é bom, vai se especializar. E como que você conquistou o respeito da equipe? Vamos colocar que você saiu ali de uma colega de trabalho, né? Colega no dia a dia, para a liderança. Como que você conseguiu esse respeito da equipe? Eu acredito que respeito se conquista com respeito. Isso é a chave de tudo. E você conversar com o funcionário, ouvir, como a Elaine disse, é importante. E você demonstrar confiança. Porque não adianta você querer liderar se você não confia no seu trabalho. Exatamente, a confiança é muito importante. Você saber o que você está fazendo. Como minha mãe falava, aprende de tudo. Então, para você um dia ensinar alguém, você tem que saber. Você tem que saber ensinar. Então, eu acredito que confiança no que você tem e demonstrar confiança e pensamento positivo. Porque sempre tem aquele colaborador que vai falar, mas eu não consigo, eu não vou chegar lá, e agora? Mas não dá certo, não dá certo. Para. Respira, você é capaz. Se você quiser, você consegue. Só que não adianta nervosismo. Sim. Não adianta estresse, não adianta loucura. Isso eu já aprendi com meu pai. Então, tem que ter calma, paciência. Tá dando errado? Respira, para, inicia novamente. Para e visualiza, né? O que está dando errado, onde eu posso consertar isso, onde eu posso arrumar. Como eu posso fazer isso, né? Porque não é tudo que a gente for fazer que a gente vai acertar de primeira.
Não, e o funcionário ele tem que entender isso. Você passar para ele, gente, nós vamos testar essa forma de trabalho. Se der errado, nós vamos fazer de outra forma. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, não tem problema. Nós estamos aqui para buscar resultados. Sim. E acreditar que a sua equipe é capaz, incentivá-la, que ela consegue, e tira os pensamentos negativos com calma, com dedicação, e colocar a equipe para se comprometer para fazer aquilo e dar toda a força possível para ela. É o bacana, gente, porque a Jaqueline está trazendo isso e nós estamos trabalhando juntamente com você e com a liderança, né? Nesse período, você já notou mudança da sua equipe? Com certeza. Até eu tô deixando de trabalhar na parte operacional e deixando elas agirem mais, e eu observo como elas estão liderando e elas estão se desenvolvendo. Eu acredito que o crescimento delas está sendo ótimo, porque a dor de cabeça minha está diminuindo, mas elas também estão trabalhando com leveza. Até a outra pergunta que eu ia te fazer, se hoje você está mais na estratégia do que na operação. Você já trouxe isso e quanto isso é importante. Por que isso é importante para você que está aí, líder, empresário? Entender que você é estratégico na empresa e você precisa desenvolver a sua equipe para a sua equipe ficar mais no operacional. E é isso que a gente está fazendo com a equipe da Jaqueline. Tem hora que eu mando áudio para ela e falo assim, ó, sai, delega isso para a equipe, deixa isso aqui que a equipe faz e você fica mais na estratégia. E tá dando certo, né? Vejo, tá dando super certo. Eu acredito que só tem a melhorar. Sim, cada vez mais. A equipe sim tá desenvolvendo. E eu sempre falava para elas morrendo de medo de não dar certo. Ai, meu Deus do céu, vou ter que fazer um feedback. Como é isso? Porque até então era eu que fazia o feedback com todos os colaboradores. Aí elas ficando com medo. Meu Deus, mas como que é isso? Aí eu falei, calma. Ela falou, mas eu não vou conseguir. Calma. Eu falava pra elas, calma, vocês vão conseguir. E algo ainda que vocês vão achar de grande importância quando vocês começarem a fazer algo que vocês não faziam, que vocês tinham medo, e ver que tá dando certo, vocês vão falar, nossa, eu posso. E aí o legal de trazer isso é também que aí elas vão começar a enxergar que as outras coisas vão perdendo medo também, né? Bom, aqui eu tinha medo, eu consegui, eu vou perdendo medo aqui, né? E o legal disso tudo é como você toma as suas decisões hoje. Hoje você participa da equipe, hoje você conversa mais com a sua equipe, ou você já toma decisão, como que você faz hoje? Hoje todas as decisões envolvem vários processos. Não é eu sozinha que tomo a decisão, porque é eu, meu esposo e o meu irmão. Então, primeiro, eu chamo a equipe de liderança, escuto tudo que elas têm a dizer, colho todos os resultados, tudo que está acontecendo dentro da empresa, na parte de produção, qualidade. Aí a gente senta, escuta o que elas têm a dizer, quais são as ideias que elas têm. Aí a gente coloca e deixa lá escrito, não resolve nada. Se precisar, aí depois tem que chamar a equipe de gestores, né, também. Aí ali a equipe de gestores vai analisar tudo que foi coletado e aí então a gente toma a melhor decisão para o crescimento da empresa. Olha que interessante, pessoal. Ouvir o seu líder. Por quê? Eu sempre falo isso, né? Quem está ali na linha de frente no dia a dia operacional, querendo ou não, é a equipe, é a liderança. Então é importante o gestor também trazer a responsabilidade para o time. Por quê? Porque o próprio time ele fica feliz em contribuir. Porque o que eu vejo hoje é muitas decisões sendo tomadas sem constar a equipe, sem constar a liderança. E aí quando chega isso lá na equipe, fala, nossa, eu que estou aqui na linha de frente, já sabia que isso não ia dar certo. Por que não perguntou antes? Então eu ouço muito isso hoje, né? E quais são os maiores desafios hoje para você? Olha, eu acredito que dentro da empresa, um dos maiores desafios fora a mão de obra, que isso daí a gente acaba consegue, né? São dois. Hoje no Brasil a carga tributária e os impostos só aumenta, né? Sim. Mas eu acredito que outro desafio é conseguir dar conta da demanda dos pedidos das usinas, porque as usinas elas têm o período de safra e entre safra. E tem momentos que
ao jeito que elas trabalham, tudo ali no interno da parte agrícola, elas pedem aquele monte de material. Aí você vai e contrata um monte de funcionário, especializa, coloca desenvolvimento, forma um monte de funcionário, de repente acaba, a usina diminui. E aí? O que eu vou fazer com os funcionários? Não pode dispensar, né? Então, porque já tá difícil contratar. Aí entra na parte estratégica. Sim. A gente tem que pensar nas férias ali, de continuar desenvolvendo, mas aí essa questão. Mas graças a Deus, Deus nunca nos deixou na mão. Eu falo que a gente sempre conseguiu vender, a gente sempre conseguiu dar conta de alguma forma, porque algo que até mudou da época do meu pai para agora. Meu pai ele sempre gostava, ó, faz para sobrar, faz para sobrar. Aí sobrava aquele monte de material. Quantas vezes a gente jogava fora? Aí, querendo ou não, é um custo, né? Isso. Custo de produção, custo de mão de obra, e acabava ficando... Porque a gente não tinha uma quantidade certa para produzir. Então, a gente tem que ficar, o quê? Esperto, observando como que está o mercado ali, a demanda, observar anotações de outros anos, por isso que é importante a gente estar sempre, e observar cada época do ano. E produzir ali uma quantidade para ter uma sobra, mas não uma sobra que vai haver um desperdício ali no futuro, mas ficar atento com isso, porque se você não tiver material, você não vai vender. Sim. Se você não está ali pronta, na hora que a usina pede o material para você vender, você deixa de vender, e aí você deixou de ganhar dinheiro. E se você produzir demais, você vai jogar fora. Então a gente tem que ter ali, por isso que a equipe de gestores ali junto, Sim. por isso que às vezes é importante mais de uma pessoa pensando, né? Porque são várias ideias ali que chegam num senso comum e que faz a empresa crescer. Então, o desafio hoje é conseguir conciliar a produção com as vendas, saber a quantidade certa que tem que produzir. Bacana. E como que você se sente, né, olhando para tudo que o seu pai construiu e agora você está ali na gestão, como você se sente em dar continuidade em tudo que ele construiu ao longo da vida dele? Eu falo que é uma honra, é uma satisfação, é um prazer poder fazer parte dessa história. Eu falo que Deus permitiu que eu fizesse parte dessa história, porque se Deus quisesse falar assim, ó, acabou, acabava. Eu não estaria aqui para contar essa história. Sim. Mas Deus permitiu, é tudo uma permissão de Deus na nossa vida. Deus confiou o trabalho a nós. Deus falou assim, não, ela vai ter capacidade, eu vou desenvolver ela, toda a minha família ali engajada, trabalhando com ali no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. Isso é uma honra, dar continuidade àquilo que Deus abençoou na vida do meu pai e continua abençoando e abençoando muitas famílias que ali passaram e estão. Eu falo, esse dia eu estava meditando e lembrando de algo importante, que tem momentos que a gente, com tantas dificuldades e desafios, que a gente para e fala, meu Deus, está compensando o que eu estou fazendo? Será que todo esse esforço está valendo a pena? Aí eu falei assim, não é só o dinheiro. A questão não é só o dinheiro, a empresa. É as muitas pessoas que passaram por ali. Quantos jovens, adolescentes, com 16 anos, passaram por ali, estudaram, fizeram sua faculdade e se profissionalizaram. Sim. Muitos entraram ali sem saber passar um pano no chão. E aprenderam ali coisas que hoje eles estão em outras empresas, fazendo aquilo que eles estudaram. Muitos e muitos. É fisioterapeuta, é enfermeira, assistente social, empreendedoras. Inclusive aquela pizza que você pediu aquele dia no treinamento foi de uma ex-funcionária, né? Ex-colaboradora. Então, muitas pessoas que passam por ali, muitas famílias que se beneficiaram através daquela porta de emprego. Então, eu seria egoísta em pensar só em mim, em falar não vale a pena. Sim, vale a pena, porque foram muitos frutos que foram alcançados aí ao longo desses 35 anos. Muitas famílias foram abençoadas e estão sendo abençoadas através dessa porta de emprego. Que legal. E é bacana trazer, gente, que lá na Controbio eles empregam jovens, 16 anos e meio, né? Isso. E realmente é o que a gente ouve quando a gente vai entrevistar, a gente faz o processo seletivo das empresas.
E eu pergunto, você já ouviu falar da empresa? Sim, minha mãe já trabalhou, minha tia já trabalhou, minha prima já trabalhou, tem gente trabalhando. E Monte Castelo é uma empresa, é uma cidade pequena, né? E pensa, para você empregar ali na região 100 pessoas, já passou bem por aí, significativo, né? Pelo número de matrícula que a gente tem, já se passaram quase 900 pessoas por ali, só na Controbio. Controbio Monte Castelo. Isso, a Tecnobio já tem 20 anos e a Bela Cotésia, que já está em Tupi Paulista, tem 2 anos. Que bacana, gente. É uma história bonita, né, de construção ali. E assim, ó, o que você, da época do seu pai, você ainda mantém, que você fala, não, isso aqui eu preciso manter, e o que você mudou completamente que deu certo? Eu acredito que muitas coisas continuaram. A forma de trabalhar, assim, antes a gente trabalhava um pouco numa, como fala, loucura, né? A gente queria atender a todo custo a usina. Aí a gente fazia hora extra, trabalhava naquela correria, naquela loucura. Hoje não, a gente procura mais qualidade e não tanto produtividade. Vamos produzir a qualquer custo. Bacana. Não, hoje a gente foca na qualidade, até na qualidade do próprio convívio, do ambiente ali entre os colaboradores. Porque não adianta a gente querer fazer tudo e os colaboradores perderem a eficiência. Sim. Então a gente foca muito nisso. Antes os colaboradores às vezes tinham mais energia, né? Vou falar assim. Hoje não, a gente tem que hoje pensar que eles têm família, eles não conseguem, chega no limite. Olhar também não só pro lado da produção, mas a qualidade de vida da equipe também, né? Isso, porque influencia muito. Sim, bastante. A qualidade de vida da equipe influencia na qualidade do trabalho. Bacana. Da produção. E outra situação, hoje você trabalha com o William, que é seu irmão, e o Renan, que é seu esposo. Isso. Como que é trabalhar com a família, Jaqueline? Tem muitas pessoas que falam que deve ser um horror, mas não, é super tranquilo. Até porque eu soube lidar com isso desde o começo da carreira. Sim. Então eu já estava com o meu irmão ali desde o começo da carreira. Por incrível que pareça, como que os planos de Deus são perfeitos. Quando eu e meu irmão eram criança, nossa, não combinava, nós só brigava, mas era briga de irmão. Sim. Então era só briga. Aí eu falava, meu Deus do céu, não dá pra trabalhar com meu irmão quando eu era adolescente, né? Aí era só briga. Mas Deus vai mudando. Nós vamos criando responsabilidade e vendo que não é por aí, né? A gente precisa se combinar. Se a gente quiser alcançar o crescimento, a gente precisa entrar em acordo. E as coisas vão se ajeitando. Tem pessoas que não conseguem trabalhar com o marido. Quanto mais tempo eu ficar com meu marido, melhor. Eu trabalho com meu marido. No começo foi bem desafiador também. Hoje é mais tranquilo. Às vezes ele tá demorando pra ir no meu escritório, eu já pego e ligo pra ele. Cadê você? Porque já tô sentindo falta. Então, eu gosto de ter pessoas ao meu lado ali, porque eu falo que mais de um pensamento é melhor do que só o seu. 3 ideias diferentes é bem melhor. E outra coisa que Deus faz perfeito também são habilidades diferentes. É isso que eu ia trazer pra você, né? Porque assim, eu tenho certeza que você tem um perfil, o William tem um perfil, o Renan tem um perfil. E cada um tem as suas qualidades. Eu tiro isso pelo Jean, né? Tenho um perfil muito ativo ali, aquela coisa do executor vai e faz, ele é um perfil mais de segurar, perfil mais de falar, calma, vamos analisar. Então, isso é importante em trabalhar em sociedade, porque são pessoas que têm comportamentos diferentes, é como aí dentro da sua empresa. Você deve ter vários funcionários, cada um pensa de um jeito, cada um trabalha de um jeito diferente, e isso é que faz a gente enriquecer dentro da empresa, né? Para você ter uma noção, eu tenho a habilidade mais de produção, de mexer ali com os funcionários e aquela calma. O meu esposo tem a habilidade de vendas, então ele que é o que conversa diretamente com as usinas. O meu irmão também faz um pouco disso, e o meu irmão tem um perfil de investidor. Então cada um, e as 3 fases são importantes. Total. E as 3 juntas é onde faz a empresa prosperar e crescer. Bacana. E assim, você tem 2 filhas, né? Isso. E você, o que você vê nas suas filhas? Como você cresceu dentro da empresa, suas filhas também. Você acredita que elas também vão seguir o caminho da mãe? Eu acredito que eu ensino da mesma forma que os meus pais me ensinaram.
a trabalhar, a ter respeito, a ser dedicada, esforçada, ser honesta e fazer o que é certo, eu passo esse mesmo legado para elas também, de ser correta e procurar sempre estudar, se desenvolver, ter disciplina, que a disciplina, o planejamento leva você aonde você quiser. Exato. E eu sempre fui muito correta. Enquanto as pessoas iam para as festas, eu estava em casa estudando e indo para a igreja adorar a Deus. E as pessoas fazendo de tudo aí, sem pensar no amanhã. E isso foi o que os meus pais ensinaram. E isso é o que eu passo para elas. E eu acredito, a Isabela já fala, eu quero ter empresa. Quer ser empresária. Quero ser empresária. A Júlia já gosta ali no ramo de mexer com os cavalos, com os bois. Mas tudo ali, todo mundo quer participar. Quando vai pro laboratório tem que falar, vamos pra lá. Legal. Porque elas querem estar ali envolvidas com o trabalho e aprender, conhecer. Você vê que brilha os olhos dela quando a gente fala, eu tenho uma empresa de biologia, de material biológico. Brilha os olhinhos dela em saber que aquilo ali e um dia vai ser delas, né? Exatamente. Que bacana a história de vocês. E assim, pra gente finalizar, já tá acabando, como passa rápido, Passa né? Passa rápido. E só assim, pra você inspirar, né, os empresários ali, a liderança que tá ali, qual mensagem você deixaria hoje pra esse empresário ou esse líder que está passando por isso, né? Que tá ali na técnica, mas que também está indo pra liderança, qual mensagem você deixaria? A mensagem que eu deixaria para desenvolvimento de cada um de nós, primeiramente, não faça nada sem a direção de Deus. Coloca Deus à frente de tudo, dos seus planos, do seu negócio, do seu objetivo. Ele vai dar direcionamento, sabedoria e vai te trazer os conhecimentos para você alcançar aquilo que deseja o seu coração. Outra questão, estar bem com você. Não adianta você querer fazer nada se você não estar bem com você. Você não cuida da sua saúde, você não cuida do seu corpo, da sua mente, não tem equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional faz muita diferença, porque se você agir sempre com nervosismo, com ansiedade, com pessimismo, você não vai alcançar nada. Então tem que ter o equilíbrio emocional na sua vida, estar bem. E uma questão, família. Vocês têm que estar bem com a sua família. Não adianta você sair de casa brigado com seus filhos ou brigada com seu esposo e chegar na empresa e achar que vai dar tudo certo, porque não vai. Aquilo ali vai influenciar negativamente no seu trabalho. Então, tem que estar bem, tem que ter um tempo com a sua família, um lazer. Não adianta querer só trabalhar. Eu já vi muita gente fazendo isso. Só trabalhar, esquecer que existem seus filhos, que existe a sua família e se acaba se perdendo ali no meio do caminho e não conseguindo. O apoio da sua família é importante. E outra coisa que eu sempre falo, e aí você vai então parte para sua empresa. Quando tudo isso estiver bem resolvido na sua vida, aí sim. Aí você vai conseguir trabalhar com seus colaboradores, você vai conseguir ter uma liderança de sucesso, porque você está ali, sendo apoiada por Deus, apoiada pela sua família e com o seu equilíbrio emocional em dia. Aí o negócio vai fluir. Aí vai fluir, né? Até porque, né, o que a gente sempre fala, né? Não dá para separar a vida pessoal da profissional, ela tá tudo junto. Como que a gente vai conseguir separar? Com a inteligência emocional. A gente fala, bom, agora eu sou empresária, agora eu sou a Jaqueline empresária, Jaqueline mãe, Jaqueline esposa, dessa forma que a gente consegue equilibrar todos os nossos pratos, né? Isso, é bem assim. Mas que legal, Jaqueline, te agradeço. Obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho da sua história linda de família, né? A devoção que vocês têm a Deus. E tomara que vocês aí de casa tenham gostado desse episódio aqui, trazer um pouquinho de inspiração para você que é líder, empresário, ou até mesmo você que não é ainda, mas pensa em ser. Então aqui tem vários ensinamentos aqui da Jaqueline, o nosso aqui, todo o programa. E o nosso programa chega ao fim. Aqui a gente fala realmente de gente, de experiência, liderança, carreira, desenvolvimento. E se esse conteúdo fez sentido para você, já segue a gente aí nas redes sociais.
Segue a Jaqueline também. E foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.